Fala pessoal, beleza? Então, a máquina do tempo chega em 1983. Chega junto com um jogador vindo do Rio Negro, de Manaus, Amazonas. O jogador é Berg, Nirenberg dos Santos Guerra. Berg, jogador muito habilidoso, versátil, veloz, preciso nas finalizações, um jogador que virou o xodó da torcida do Botafogo. Bom, ele nasceu em 16 de março de 1963. Começou sua carreira no time amador, chamado Comercial. Passou pelo América, São Raimundo e chegou no Rio Negro. Foi campeão de juniores em 81 e aí em 82 foi campeão amazonense profissional com o Rio Negro, desbancando o Nacional, que vinha de 6 títulos. Bom, e o Rio Negro se classificou para o Campeonato Brasileiro de 83. E o Berg se destacou nesse campeonato de 83. 2 jogos chamaram muita atenção, não só do Botafogo, mas de outros times. Um jogo que o Rio Negro empatou com o Flamengo em 1-1 e um jogo também que o Rio Negro venceu o Fluminense por 1-0. Vários times ficaram de olho no Berg, inclusive o Vasco, e o Botafogo foi lá na frente e pegou o Berg. O Berg chegou, cabelos encaracolados, louro, tímido na dele, um pouco tímido, mas o futebol do Berg não era nada tímido. Ele estreou no amistoso, em Minas Gerais, contra um combinado de Barbacena, 4-0, ele fez um gol. Depois ele estreou oficialmente no jogo com o América, veio o jogo São Cristóvão, ele fez um gol e o Botafogo venceu o São Cristóvão, com o América foi empate. E no terceiro jogo do Campeonato Carioca, o Botafogo pega o Vasco e vence o Vasco. E ele fez quase tudo, só não fez chover, como disse o jornal. Nota 9,5 porque cansou um pouco no final. Fez um gol e o Botafogo venceu o Vasco por 3-2. Coisa que já conversamos aqui várias vezes, como era difícil vencer o Vasco naquela época. Anos 70, anos 80, era muito complicado. E o Botafogo venceu o Vasco por 3-2 e ele fez um dos gols. Bom, o melhor estava por vir ainda no Campeonato de 83, no Dia dos Pais. 2, 3 semanas após, o Botafogo encara quem? O Flamengo. E aí ele dá o presente para os pais botafoguenses. O Botafogo vence por 3-0. Botafogo joga muito, joga demais. 3-0 foi pouco, foi barato. E ele dá um passe para o gol do Geraldo e faz o seu gol, terceiro gol do Botafogo, feito por Berg. Botafogo vence por 3-0 e ali ele já caiu nas graças da torcida. Mas não era só isso. Ele estava jogando muito. No final do ano, quando terminam os campeonatos estaduais, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, faz uma convocação para a seleção brasileira de novos. E ele é convocado, junto com outros 3 jogadores do Botafogo, e enfrenta a seleção de Brasília, lá em Brasília, reinaugurando o estádio Mané Garrincha, que estava 7 anos fechado, e ele joga, entra de titular, sai jogando, e é o jogo que ele tem pela seleção brasileira de novos. Bom, foram muitas e muitas partidas em que o Beck se destacou. Ano após ano, rodava muito o elenco, mudava muito, e o Berg lá, Berg ali. A torcida incentivando, aplaudindo sempre, né? O Berg era muito querido pela torcida. A torcida não perdia a paciência com ele, muito pelo contrário. Berg era muito querido, sempre apoiando, incentivando o Berg, tendo o Berg como um xodó, como eu falei agora há pouco. E ele correspondia. São muitas e muitas partidas que ele jogou muito bem.
Em 86, por exemplo, o Botafogo estava perdendo para o Flamengo e no segundo tempo, aos 30 minutos, ele empata e depois o Botafogo vira e vence. Tem um jogo contra o São Paulo na Copa União de 87, em que ele também faz um gol magistral, o Botafogo vence. E nessa Copa União de 87, ele ganha a bola de prata da revista Placar. Ele jogava tanto de ponta de lança, de meio armador e ponta esquerda. Ele começou jogando de ponta esquerda a Copa União. Depois chegou o Éder, ponta esquerda, e ele foi mais para o meio. Mas ele ganhou a bola de prata como ponta esquerda, melhor ponta esquerda, desbancando vários jogadores, como o próprio Zinho do Flamengo. Então, a carreira dele estava no auge. Embora o Botafogo tenha ficado em nono lugar na Copa União, o Berg se destacou muito, ele jogou muito nessa Copa União. A carreira dele estava na melhor fase possível, quando em janeiro, ainda no período de férias de jogadores, o Botafogo monta um time com 10 jogadores para disputar um torneio de showball, ou futebol indoor, e viaja para Paris e enfrenta 2 times, um time da União Soviética e um time do Paris Saint-Germain, né? Futebol de 5, indoor, várias nomenclaturas. E exatamente nessa excursão de showball, ele tem uma lesão do joelho ao dominar uma bola. E ele vai ter que operar. Ele volta e ele opera e retira o menisco do joelho esquerdo. Bom, estava se recuperando. Um mês depois da cirurgia, se recuperando da cirurgia, tinha tudo corrido bem, né? Estava tudo caminhando bem, andando na praia de forma despretensiosa, passeando, uma pisada maldada e mais um problema, uma entorse. Novamente, cirurgia, uma artroscopia, e aí ele ficou muito, muito mais tempo parado. No final de 88 ainda, no Campeonato Brasileiro, bem no finalzinho do ano, ele volta. Ele volta a titular contra o Goiás, depois ele fica no banco e entra em mais 3 partidas, mas ele sentiu. Bom, vem 89, o ano, né, do nosso título, né, que nós até já falamos em um programa aqui sobre esse título de 89, histórico. Ele está no elenco, ele está em Nova Friburgo, junto com toda a delegação do Botafogo, fazendo a pré-temporada, e aí ele sente, mais uma vez, ele sente dores, e volta para o Rio, a delegação fica lá, ele volta para o Rio, e aí, examinado, nova cirurgia, 3ª cirurgia. Aí ele rompeu os ligamentos internos. E, resumo, início de 89, ele só foi voltar meados de 90. Ficou praticamente 1 ano e meio parado. Ainda no campeonato estadual ele volta, né? Mas ele ficou 1 ano, 4 meses, 1 ano e 5 meses parado. Quase 1 ano e meio. Ele voltou, mas infelizmente ele não voltou daquele jeito que nós conhecíamos. Ele participou de algumas partidas do estadual, foi campeão estadual em 90, ele jogou algumas partidas do Brasileiro, e em 1991 ele foi emprestado para o Cerro Porteño. Depois ele volta ao Botafogo, em meados de 91, e em seguida ele é envolvido numa negociação com outros 2 jogadores do Botafogo, o Cosme e o Renato Martins. Eles vão para o Atlético Paranaense e o Botafogo adquire o jogador Odemilson nessa negociação. E aí ele fica com o passe preso ao Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, ele disputa o estadual em 91, o brasileiro em 91, o estadual em 91, desculpa, o brasileiro de 92 pelo Atlético Paranaense, e aí ele vai para o Coritiba, ainda em 92, disputando a 2ª divisão do Brasileiro pelo Coritiba, e aí ele vai para vários times, ele jogou no Americano, e em 93
no segundo semestre, ele volta ao Botafogo e é inscrito na Copa Conmebol. Na última inscrição, né, na semifinal, ele é inscrito. O Wagner foi inscrito também. E ele foi inscrito com a camisa 30. Quando a gente fala camisa 30, não é Messi, não é Messi, não, é Berg, lá na Copa Conmebol, em 93. Ele foi inscrito e foi campeão em 1993. Depois ele continuou jogando em outros times, jogou no Madureira, jogou no América, aqui do Rio, friburguense, voltou ao Rio Negro ainda em 95, e em 96 jogou no América de São José do Rio Preto, de São Paulo. Inclusive, numa vitória sobre São Paulo, ele fez um golaço. Bom, foi exatamente jogando no América de Rio Preto, que foi seu último time, em julho. Ele estava de férias aqui no Rio de Janeiro. Bom, foi exatamente no período de férias, após ter passado pelo América de São José do Rio Preto, ele, acabando jogando bola aqui numa pelada aqui na Barra, ele teve um mal súbito e veio a falecer no Hospital Lourenço Jorge, aqui na Barra da Tijuca. E veio a falecer com 33 anos de uma parada cardíaca. E para quem é da minha geração, e vocês aqui também, Marcelão, Eduardo, nós acompanhamos o Berg e víamos que o Berg tinha aquela raça, ele tinha amor à camisa, amor à torcida, amor ao Botafogo, né? E eu tenho um carinho muito, muito grande pelo Berg, muito, muito mesmo. Chego a me emocionar quando eu lembro dele, quando eu penso nele. E uma coisa interessante que eu descobri nas minhas pesquisas de camisas do Botafogo, o Berg é o primeiro jogador que eu encontrei que tem uma camisa temática. Uma loja que também fabrica uniformes, chamada Esporte Maneiro, que ainda existe, tem no Polo 1 de Madureira, e hoje eu conversei com o dono. Essa loja ela fez uma camisa para o Berg, uma camisa temática, e o Berg chegou a sair na revista Placar, numa reportagem, com essa camisa. E na reportagem dizia que ele estava com aquela camisa para não ser esquecido pela torcida. Na verdade, era um amigo dele, Rosenberg Chacon, um dos sócios da Esporte Maneiro, com o qual eu falei hoje. Ele era amigo do Berg e fez essa camisa para o Berg, para que o Berg pudesse distribuir para a torcida, né? E é a primeira camisa, como eu falei, temática de um jogador. Eu não conheço outra antes dessa, né? Já vi outras depois. Havia outros sócios que se chama Petrônio Martins. Eles eram muito amigos do Berg, Jair Pereira, Gotardo e outros jogadores. Eu agradeço a ajuda, a informação e mando um abraço para o Rosenberg pela ajuda, né, nas informações e a paciência em me contar, né, e enriquecer o nosso programa aqui. E aí fica aí a história do nosso grande Berg, chegou ao Botafogo em 83, né, saiu, voltou em 93 e conquistou Campeonato Carioca. Em 89 ele estava machucado, assistindo o Maracanã, a final. Ganhou o Carioca de 90, campeão, e em 93, campeão da Copa Conmebol. E viva o Berg!